Pessoal, nós estamos aqui num local, olha, que é um bom local para procurar pedras preciosas. Não exatamente aqui, mas se você conhece um local na sua região, onde seja uma zona, onde você tem, aqui é um pequeno morro, a gente tem as pedras, algumas já estão expostas em cima do solo, e você tem isso daqui, as vossorocas, que são essa erosão natural, onde por conta da mata que foi tirada, vai cavando esses buracos no chão. Então isso pode se formar rápido, dependendo do solo, em questão de poucas semanas, dependendo das chuvas. Aqui já tem bastante tempo que existe. Olha, tem pedras enormes ali. É uma pedra bem grande, outras também enormes aqui. E com isso você consegue ver o quê? Você consegue visualizar mais fácil o tipo de mineral que tem no solo, sem precisar estar cavando. Já está tudo exposto. Nesse local que eu estou aqui, a gente tem muita calcedônia, jaspis, ágatas. Olha só. Formados através de madeira petrificada. Nós mostramos várias dessas pedras coloridas, já lapidadas. Muitas delas são encontradas assim. E locais assim também, que nós temos muita madeira petrificada, são locais que a gente pode encontrar as opalas. É um local para se procurar. Não quer dizer que vai ter. Um dos indicativos, inclusive, são formações de pequenos geodos. Olha, isso daqui já é uma madeira petrificada. A gente consegue ver aqui os veios da madeira, ó, se formando. Essa é uma madeira petrificada. Na verdade, tudo aqui é madeira petrificada. Até essa pedra enorme aqui, acredite se quiser, ela se formou através de uma madeira petrificada algum dia. Isso aqui, gente, é mais antigo que os dinossauros. Não é uma formação atual, não. Quando eu falo madeira petrificada, eu não estou falando dessas madeiras aqui, dessas árvores que existem aqui hoje, não. Existia no passado uma condição específica para transformar a madeira, fazer com que ela ficasse fossilizada. Ela não apodrecia. A alta alcalinidade do solo fazia com que ela ficasse submersa. Que isso daqui também era um pequeno morro banhado pelas águas salgadas do mar. Então tudo ficava submerso aqui. E a gente conseguia, a madeira ficava preservada, não apodrecia e absorvia os minerais. E é isso que vai dando essas cores. A gente tem então a formação de calcedônia, jaspis, ágatas e diversos tipos de outras pedras coloridas, conforme essas que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada. Ó, algumas vão tendo formações mais coloridas. E depois de lapidado revelam pedras com alto brilho. Então nesse local nós podemos procurar sim os vestígios de opala. Olha. As pedrinhas mais claras. A opala vai se formar como? Em cavidade de outras rochas. Então a gente precisa de uma rocha que tem uma cavidade que a opala consiga penetrar ali, que a opala é um gel. Ela vai escorrendo e ela vai se depositar em algum local. Então, para que a opala se forme, a sílica que está escorrendo precisa se depositar em alguma cavidadezinha para que a opala fique presa lá. E mesmo assim não quer dizer que vai ser do tipo precioso. Mas independente disso, se você conhece um local assim, você gosta de explorar, é um local que você consegue explorar sem precisar cavar. Olha só, esses buracos aqui tem pelo menos 1,5 m. Lá embaixo tem locais mais fundos, mas aqui a gente tem pelo menos 1,5 m de profundidade, que eu não precisaria cavar, imagina só. Se eu for cavar isso daqui, eu vou encontrar esse mesmo tipo de mineral aqui. Claro que podem ter pontos diferentes, onde tem jazidas diferentes também, né? Pode ser locais que tem jazida, a gente pode encontrar um mineral num local e no outro próximo, não. Mas dá uma ideia do tipo de mineral que pode encontrar na região. Então é preciso realmente fazer uma pesquisa, tá? A gente não está fazendo nenhum tipo de pesquisa. Quando eu falo pesquisa, não é uma pesquisa oficial, tá? Não é um tipo de pesquisa, é uma exploração amadora, na verdade. A gente só está andando em cima da terra, passeando e recolhendo os minerais, observando o que é que tem. Não é quando eu falo pesquisa, não se refere a uma pesquisa de fato, de uma solicitação para garimpo, coisa do tipo. É só uma análise. Eu só estou usando esse local para explicar para vocês como você pode procurar os minerais.
Olha, a Carol já tá lá em cima, a Diana. O local aqui também é bonito, então vale a pena o passeio e a exploração dos minerais aqui. Embora que aqui seja quase tudo a mesma coisa, em outros pontos lá na serra a gente consegue encontrar um material diferente, com cores diferentes. Lá embaixo a gente acha mineral mais colorido, por exemplo. Olha só essa pedra aqui, gente, dá uma olhada. Ó, isso aqui é calcedônia, tá? Esse veio aqui. Dentro dessa pedra aqui, que parece ser mais porosa, olha isso daqui. Esses veiozinhos, deixa eu colocar aqui no sol, olha que interessante. Isso aqui são pequenas formações, provavelmente de origem matéria orgânica. A gente tem essa pequena formação aqui de calcedônia, não é opala, mas é muito parecido como a opala se forma aqui dentro do veio, né? Talvez, quem sabe, um dia isso pode ter sido uma opala. E a formação, aos poucos, ela foi se transformando em calcedônia. Mas ela vai se formar assim, numa cavidade nas rochas. Logo mais lá embaixo tem umas rochas que tem um pouco de opala, que eu consigo mostrar isso para vocês. A gente sabe que a opala pode ser muito valiosa se ela tiver o famoso e raro jogo de cores. Eu já estou aqui em cima no outro lugar para mostrar para vocês de outro ângulo. Eu falo a questão da erosão. Aqui a gente tem um solo naturalmente ruim. Esse solo ruim, na verdade, é um solo que tem muito minério. Olha só o tipo de solo como é aqui. A gente chama isso daqui de laje. Em outros lugares tem outros minérios. Olha, tem os brilhinhos. Esse tipo de material é um tipo de material que se acumula por conta da quantidade de minérios. Então as plantas aqui não crescem bem, o que favorece a erosão, como vocês estão vendo ali embaixo. Ali já deve estar com uns 3 metros de profundidade. A erosão vai se formando porque tem poucos minérios. Tem poucos minérios não, na verdade tem muito minério. Provavelmente aqui no caso a gente tem muito minério de ferro acumulado, o que dificulta as plantas crescerem. E aí então lugares assim, se você estiver encontrando na vegetação um ponto, no caso aqui é uma propriedade rural, já foi desmatado e tal. Mas é comum de você encontrar na natureza lugares assim, que já foram, não foram desmatados, mas que você tem esses pontos com essas peças, com uma clareira aberta sem ter sido desmatada, uma erosão natural, porque aqui as árvores não conseguem crescer bem. A gente tem aqui um tipo de madeira petrificada que às vezes tem opala e vários outros mineraizinhos pequenos, menores, que vão se acumulando no solo. Um bom local para procurar outros minérios, inclusive ouro. A gente tem esses lugares assim, ó. Aqui eu estou investigando mais um local escavado naturalmente. Esse pequeno buraco aqui é da erosão. A gente tem um barranco cheio de pedrinhas encravadas. Olha a madeira petrificada. Com coloração bonita. Tem vários tipos. A gente pode dar atenção até a esses minérios que estão assim, ó. Aí levar para casa, juntar uma quantidade, levar para casa para visualizar melhor o que são. Então a gente tem uma grande quantidade de pedras aqui. Que aqui, no caso, são madeira petrificada, calcedônias, jaspes, ágatas. Minério de ferro, que aqui tem bastante também. E pedras sedimentares em geral. Olha lá o tamanho das pedras.
pedras bem grandes, ali deve dar fácil mais de 1 tonelada. E são pedras que se formaram a partir de madeira petrificada. Eu repito isso porque eu acho super interessante. É difícil imaginar à primeira vista que uma pedra tão grande pudesse se formar de uma madeira petrificada. Aqui nossa vegetação não temos árvores tão grandes, mas há milhões de anos uma pedra como aquela, ela foi madeira antes do período dos dinossauros. Olha um pedacinho. Antes do período dos dinossauros, isso daqui se transformou em madeira, onde o clima era completamente diferente do que a gente tem hoje. Então as árvores não eram essas que a gente está vendo aqui. Não é isso daqui. Eram árvores completamente diferentes. Árvores enormes, geralmente pinheiros. E árvores com madeira bem grossa e bem grande. Esse era o tipo de material que a gente encontraria aqui. Há alguns milhões, há mais ou menos 150 a 200 milhões de anos atrás. Esses materiais, esses lajedos, que às vezes acumulam até os iquinofósseis, que são as marcas de plantas e outros animais marinhos impressos aqui, aonde correu água durante algum tempo. Lá em cima na serra, naquela parte mais vermelha, a vegetação é naturalmente falha. Por consequência, olha o tamanho disso daqui. A gente tem aqui um imenso, olha, parece uma rachadura de terremoto aqui. Uma imensa falha formada por conta da erosão. Eu tô aqui no local que é um afloramento de pedras. Um afloramento é o quê? Quando as rochas apontam na superfície da terra naturalmente, na superfície do solo. Essas pedras enormes que a gente está vendo aqui são jaspes. Elas estão assim escuras por conta do limo que vai ressecando. Então a gente foi cavando algumas e foi retirando algumas peças aqui. Olha só. São pedras bem grandes, bem coloridas, do famoso jaspe mocaita. Nem todas elas são tão coloridas assim, mas a gente vai investigando, ó. Olha só o desenho colorido aqui aparecendo. Tem bastante ali. E é assim que a gente vai encontrando as pedras aos poucos aqui. São peças bem grandes. Aqui a gente tem uma formação de opala aqui dentro, ó. Uma opala comum branca que se formou na cavidade dessa rocha. Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco com as dicas de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!